Fala aí pessoal, beleza? Hoje faz exatos 10 anos que morreu Jeff Hanneman, guitarrista do Slayer e um dos criadores do chamado thrash metal, um dos pais do que viria a ser esse metal cada vez mais extremo e pesado, com temáticas ligadas ao diabo, ao inferno, Satanás, sempre falando de morte, sangue, violência, o que torna a morte do Jeff Hanneman bastante irônica, mas não exatamente por esse motivo, embora esteja relacionado também. O Jeff Hanneman morreu oficialmente, a causa da morte dele é cirrose hepática, falência do fígado, isso porque ele bebia demais. Porém, os problemas dele começaram 2 anos antes, quando ele foi picado por uma aranha. Ele estava numa banheira de hidromassagem, dando uma relaxada, e diz ele que não sentiu a picada, ele sentiu só depois que tinha algo estranho no braço dele, e aí ele já logo correu para o hospital. De acordo com o relato dele próprio, ele sentia que a carne do braço dele estava apodrecendo. Posteriormente, foi falado que provavelmente ele nunca foi picado por aranha nenhuma, que o problema dele era só um problema de fígado, mas não é verdade. Não é verdade porque eu me lembro muito bem da época, e eu procurei no Google e você pode encontrar as fotos do braço dele necrosado. Ele teve realmente alguma coisa muito séria no braço, porque ele precisou fazer cirurgias, inclusive enxerto no braço. Tem depois as marcas do braço dele com as cicatrizes. Primeiro tem aquelas marcas feias da necrose e depois das cicatrizes. Na época o braço dele murchou, né? Ele perdeu carne, musculatura, então ele precisou fazer reabilitação, fisioterapia. Lembro que ele estava praticando para tentar voltar com a banda. 2 anos depois, já em 2013, ele conseguiu fazer uma participação no Big Four, né? Aquele grande evento que reuniu os 4 grandes do thrash metal, junto com Metallica, Megadeth e Anthrax. E na ocasião ele tocou só 2 músicas com Slayer, porque era o que ele conseguia. Para tocar naquela velocidade, o cara tinha que estar forte. E ele estava voltando aos poucos. Parecia que em algum momento ele ia conseguir se recuperar. Mas logo depois ele teve uma recaída, piorou e foi internado e não saiu mais. E aí na época a própria banda divulgou que ele não tinha morrido de uma bactéria que estava comendo a carne dele, que foi o que foi dito 2 anos antes, né? Mas que o problema dele era apenas alcoolismo e o problema no fígado. O que provavelmente é meia verdade, já que os tratamentos com antibióticos para curar o braço dele prejudicaram o fígado. E aí sim, o fato dele beber muito acabaram somando, né? As 2 coisas acabaram se somando e isso causou a falência do fígado do Jeff Hanneman com apenas 49 anos de idade. Ironias à parte, né? Já que a banda sempre falou de temas ligados à morte, ao inferno, né? O Anjo da Morte, né? Angel of Death, que é um dos clássicos que ele compôs, veio muito rápido para ele, né? Nesse caso. Chamou tanto que a morte chegou. Mas isso não quer dizer absolutamente nada, porque os outros membros da banda estão aí vivos, firmes e fortes e muito bem, né? Embora eles tenham terminado a banda em 2019, mas eu sigo o Kerry King, por exemplo, no Instagram, e ele vive com a namorada postando foto de gatinhos, né? E o que vem a mostrar, então, a ironia de tudo que eu estava falando, que é o fato de que, apesar de que os temas da banda sempre falaram sobre essas coisas de satanismo, de inferno e tal, tudo isso não passa de uma grande bobagem, a princípio, né, adolescente. E também, eventualmente, são temas, né, que são usados como um filme de terror, onde um autor, né, o diretor do filme, encena aquela história falando sobre aquilo, mas não quer dizer que ele acredite naquilo essencialmente, né? É apenas uma história. E é o que muitas vezes acontece com essas bandas e as pessoas ficam com essa coisa, mas eles são satanistas, eles estão cultuando, e não tem nada disso. Tanto é verdade que na lápide do Jeff Hanneman está escrito Raining in Heaven. Olha que grande ironia, né? Que é uma referência ao disco Raining Blood. E a mulher dele mandou colocar Raining in Heaven, ou seja, reine no céu. Ele que sempre falou de inferno, de Satanás, essa coisa toda, né? O que mostra, então, enfim, que, no fundo, tudo não passa de show business, né? E que, eventualmente, na adolescência, no início dessas bandas, usava-se esses temas para chocar, né? Como o Iron Maiden usou, o Black Sabbath usou, para chocar, antes de mais nada, a sociedade conservadora, né? A igreja, essa coisa toda.
Então, fica aqui esse relato de que não dá para levar tudo muito a sério, mas, por outro lado, é bom que você leve a sério a sua saúde, né? Se você exagera muito, o prejuízo vem cedo. Beleza? É isso aí. Muito obrigado por assistir até o final. Valeu, até o próximo.